Mas eu também queria que você entendesse que você é muito mais forte do que você pode imaginar, né? Se você está aqui, nesse momento, se você está tomando esses medicamentos certinho, se você está se cuidando, mostra que você se deu mais uma chance. Muito mais importante do que você dar a chance para outra pessoa, é você dar uma chance para você mesmo. E você fez isso, né? E a cada dia que, apesar das tristezas, a gente continua, a gente, mais um dia, a gente está dando essa chance para a gente mesmo, para a gente se tornar a potência do que a gente pode ser. Bom, eu só queria fazer um adendo aqui, do caso dela, do que ela falou, né? A depressão, o problema desse ciclo que ela traz falando, a depressão ela é um problema silencioso, ela não dá indício. Tem o fato da tristeza, a gente tem essa ideia na cabeça de que uma pessoa depressiva vai ser sempre uma pessoa triste. Eu fico muito feliz de verdade que você tenha bons amigos que tenham me ajudado, porque eu já estive na posição de amigo e infelizmente eu não consegui salvar o meu. Mas, na quarta-feira, a foto que eu vi do Danilo pendurado com cordão até hoje me quebra. Assim, a depressão ela é uma doença muito séria, ela tem que ser tratada com muita seriedade. Ela não é brincadeira, ela não é chacota. Eu fico muito feliz que você tenha se dado uma segunda chance, até hoje esteja viva, que tenha bons amigos, porque eu não consegui salvar o meu e até hoje isso me dói muito. Deixa eu só, enquanto ele se acalma aqui, voltando para um ponto que a Maísa falou, é que quando a gente diz que é bom a gente começar a cuidar do ambiente escolar, não é só pelo fato não é só porque a gente passa mais tempo aqui. Porque quando eu entrei na escola, quando eu comecei a estudar aqui, eu sabia que ia ser um desafio para mim, um desafio de acordar cedo todo dia, de ter que voltar tarde para casa, que eu ia passar muito tempo com uma galera que eu nunca nem vi na minha vida. Então, quando a gente começa a tratar a escola como realmente uma segunda casa, a gente vai vendo o quão bom é ficar aqui. Eu não digo por mim, mas eu falo que diversas pessoas aqui gostam mais de permanecer na escola do que estar em casa. Então, quando essas pessoas dizem isso, é porque elas não querem voltar para casa e viver os problemas que elas têm, de reviver todo aquele problema que elas vivem todo dia, e que aqui já é diferente. Então, vocês que são primeiro ano, aprendam acima de tudo, começar a tratar a turma de vocês como realmente uma família, uma segunda parte, uma extensão da sua casa. Porque eu, como terceiro ano, a gente não teve isso no primeiro ano, a gente não teve isso no segundo ano, mas esse ano a gente começou a se tratar como, eu vou dizer assim, primos distantes. E foi um negócio que funcionou, facilitou o dia a dia, que hoje em dia os professores estão de prova aí, que a gente se odiava. Hoje em dia a gente não se ama, mas a gente se respeita muito mais do que os passados. Se odeia menos. Então, quando vocês entenderem isso, quando vocês tiverem a liberdade para serem parentes distantes uns dos outros, vocês vão ver o quão bom vai ficar o espaço escolar. E um exemplo disso é porque desde o meu primeiro ano eu fui muito estereotipado dentro da escola. Eu era animado demais, eu era sensível demais, eu era o que chegava, o cara que gostava de chegar, abraçar e beijar os amigos, entendeu? Nossa, esse bicho é viado, não sei o quê. E quando apareci namorando, eu esse mesmo era gay. E desde sempre eu sempre lutei com isso, eu sempre fui o cara que chegou e conversou com todo mundo. Mesmo que eu não gostasse das pessoas, mesmo que as pessoas não gostassem de mim, eu sempre buscava chegar e conversar com a pessoa, porque isso é uma forma de não só humanizar a minha pessoa, mas humanizar as outras pessoas também. Entender que todo mundo não é um robô, que meu colega não é só um colega, que ele também é um ser humano, que ele também tem problemas dentro de casa. Então, quando vocês começarem a entender isso, começarem a quebrar essas barreiras entre si mesmo, entre vocês mesmos no caso, isso vai ser muito bom para vocês, é uma baita evolução. Agora dá uma oportunidade de falar aí na plateia, do nosso aluno Gutenberg. O tema é puxado, né? O tema... Eu, na minha adolescência, eu perdi... Não era tão próximo, eu namorei com a irmã dela. Menina com 15 anos, deu um tiro no ouvido, porque o pai não deixava namorar. Outro caso foi um colega meu, que a gente jogava sempre bolo junto, ele se voltou, porque não ficou no quartel. Conheci um tenente também do 16 aqui também, porque saiu do quartel, era louco pela vida militar e simplesmente juntou a saída dele do quartel, porque ele era R2, com o término do noivado dele. Então ele também se suicidou, tinha acho que 35 anos mais ou menos.
Eu vou aproveitar aqui e passar para o aluno José Augusto, não é isso? Para ele conversar, para fazer a pergunta dele, que ele está esperando um pouco. Meu nome é José Augusto, bom dia. Eu também vim falar sobre muitos casos que acontecem dentro da escola. Dentro da sala, eu, como pessoa, sofro muito bullying também, por me chamarem de gay. Tem um caso ontem que tacaram uma bola na minha cabeça, que aconteceu comigo, e ninguém pensa que a gente sempre leva pela brincadeira. Como a professora Isabela disse, que sorrir diz que está legal. Eu faço isso, sendo que quando eu chego em casa, acaba que isso me machuca muito. Nunca é um caso legal de se resolver, como eu estou fazendo terapia. Já assim, me tentei suicidar várias vezes, graças a Deus não consegui. De sair de casa de madrugada, de tomar remédio, de tentar com objetos pontiagudos, mas nunca consegui. E muitos casos que acontecem hoje em dia é das pessoas não ligarem, os familiares não ligarem. Meus familiares veio tomar conta que eu tinha uma depressão quando cheguei a desmaiar dentro da escola por causa de uma crise de ansiedade que ia dando uma suposta parada cardíaca em mim quando cheguei na UPA. E isso foi um relato que me doeu bastante, porque eu olhei para mim mesmo e disse: eu não consegui ser forte em segurar, e acabei me mostrando que eu tinha para as pessoas, coisa que eu nunca gostei de demonstrar que eu tinha isso. Sempre fui a pessoa de chegar, abraçar, sorrir e nunca demonstrar nada. Obrigado. Bom, como eu disse antes, né, agora que eu estou um pouco mais calmo, a depressão é uma doença muito silenciosa. Você não espera que uma pessoa tenha depressão. As atitudes delas às vezes não condizem com a doença. A gente tem na cabeça que uma pessoa depressiva ela vai ser aquela pessoa que se isola, aquela pessoa triste, mas não. Às vezes ela está no seu meio, ela está brincando com você, ela está sorrindo, de uma hora para outra pode acontecer uma fatalidade. Então, vocês têm que prestar atenção com quem você anda, com a pessoa que você conversa. Você vê que seu amigo tem um problema, que ele está mais triste, chega, conversa. Porque não é fácil identificar uma pessoa assim. Não vão pelo estereótipo de que sempre uma pessoa depressiva vai ser uma pessoa triste que se isola. Isso é a maior mentira do mundo. Pode acontecer em alguns casos, mas a maioria deles não é. Tem 1001 casos de pessoas que você não esperava que estavam assim e acabou acontecendo isso. A gente tem exemplos em bandas, a gente tem exemplos de famosos, a gente tem exemplos de pessoas próximas que não tinham nenhum sinônimo, eles não demonstravam que tinha esse problema e de uma hora para outra acontece alguma coisa. Então a depressão é importante sempre lembrar que ela é uma doença e ela é uma doença que pode matar e ela vai ser silenciosa. Tal qual um câncer mata, tal qual uma outra doença mata, a depressão ela mata e ela mata de uma forma muito triste. Então sempre esteja perto, seja aquele amigo que fala, aquele amigo que permite o outro desabafar, porque não é fácil. Às vezes você está vendo aquele seu amigo que vive de brincadeira com você na rua, que anda com você de um lado para o outro, pensa que não de uma hora para outra o dói está no hospital. Então é algo sério, é algo que tem que ser levado na seriedade, não é brincadeira e não é pauta para piada. Eu fico assim com o coração partido, viu, Augusto? Eu ouvi isso porque eu sei que é uma grande verdade, infelizmente. Meu coração fica partido por Augusto e por muitas outras pessoas. Eu sei de muitos casos do TEMEC, de colegas aqui, alunos, que passam por situações tão distintas, mas que sofrem tanto. Agora vocês conheceram o caso de Augusto, mas eu conheço outros meninos e meninas que estão na mesma condição que ele, sofrendo coisas semelhantes, meninos que se cortam, meninas que se mutilam, na tentativa de sentir alguma coisa que seja maior do que a dor que tem dentro do peito. Mas eu quero dizer que isso não é um motivo, não. Às vezes vocês pegam tão pesado, nós nos colocar nessa condição, né? Já que somos seres humanos. Nós pegamos tão pesado com o colega ao lado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem não saber, mas há colegas dentre vocês que chegam em casa e não tem nada o que comer. Que estudam aqui na escola pela refeição. E não somente uma nem duas pessoas que eu conheço nessa condição, não. Eu conheço as famílias.
Sabe que tem colegas de vocês quando chegam em casa choram porque não tem um biscoito para comer? E a família está nessa situação. Há outros colegas que querem largar a escola para trabalhar, independente do pé de meia, porque é pouco o auxílio para uma família, e querem largar a escola para estudar porque não aguentam mais a condição da insegurança alimentar. E que choram, e que passam situações difíceis, que não querem sair de casa, que estão deprimidas. Já há outros casos, outros colegas de vocês, que sofrem tanta violência dos pais, violência física, violência psicológica. Há colegas de vocês que têm tanto medo dos pais, pela violência que sofrem, que com certeza o que eles mais querem é estar aqui, para não ter que ir para casa. Vocês estão achando que é somente isso? Quando você olha para o seu lado, você está vendo uma pessoa aí tão bonita, sorridente e feliz, mas cada um carrega um problema tão sério que o refúgio realmente é esse. E o meu coração se parte, porque cada vez que eu escuto o colega falando a respeito de sua condição, se abrindo, buscando, conversando, vocês sabiam que há meninas aí sentadinhas perto de vocês, que tem que fugir dos avós, que tem que fugir dos tios, que já foram vendidas para pessoas externas, pelas mães, pelas tias, meninas que sofrem abuso sexual e que têm que conviver com isso, que já foram na delegacia prestar queixa e não foram ouvidas ainda, Gutenberg, e que chegam e dizem, é verdade, está acontecendo comigo. E são tantas condições, são tantas situações, que eu fico com o meu coração assim, dilacerado, por ver que muitas vezes nós não temos um cuidado, pelo contrário. A gente acaba piorando a condição do outro com nossas brincadeiras. Então, a minha fala de hoje, o meu voto para hoje, é que a gente possa olhar com mais amor, com mais carinho, com mais sensibilidade. A gente só consegue enxergar o outro pela forma como nós nos enxergamos. Então, olhe para si próprio, veja quais são as suas condições, as suas fragilidades, e tenha misericórdia pelo outro também, porque ele pode até não estar passando pelas mesmas fragilidades que você, mas as fragilidades dele causam nele as dores que você sente. Eu gostaria de saber das duas, né? Se em algum momento na adolescência de vocês sofreram bullying, né? Seja por colegas ou seja por professores, porque eu sofri por parte de uma professora. Eu estudava, eu acho que a 6ª série, e eu tinha repetição grande na frente, era deituço, e a professora simplesmente chamava de chapa de burro, né? Isso por parte de uma pessoa que deveria combater, né? Ela simplesmente me detonava. Isso me fazia muito mal. Hoje eu tenho 53 anos e já lembro disso, para você ver quanto o bullying é pesado. Não é brincadeira. Se eu fosse uma pessoa fraca, eu tinha feito uma besteira comigo. Então, tenham cuidado, porque o tema Setembro Amarelo com suicídio, ele tem tudo a ver com bullying também, certo? Ou ele vai se suicidar, ou ele vai matar alguém. A gente vê muitos casos aí nos Estados Unidos, né? O aluno chega dentro da sala de aula e mata os alunos, entra na escola com uma metralhadora. Quem nunca viu isso na televisão, né? Eu espero que isso nunca venha acontecer no nosso ambiente, né? Deus me livre, né? Mas tenham cuidado. Aí fica a pergunta para a professora aí. Eu sei que é uma pergunta pesada, porque para mim é, certo? Bom, primeiro eu sinto muito pelo que você passou, né? Eu vejo que essas coisas marcam a gente. Acontece há tanto tempo, mas a gente carrega essa lembrança, essa experiência por muito tempo, né? Infelizmente. E eu também espero que, apesar de Daniel, isso não aconteça aqui no ambiente escolar, né? Eu não poderia não mencionar. Mas, enfim, acho que comigo, quando eu era
muito criança, eu usava colete ortopédico, né? E aí, devido a uma escoliose que eu tenho, eu sou uma pessoa com deficiência. E eu lembro de meninos, assim, eram muito mais os meninos, eles queriam agredir. Só que não me machucava, porque o colete ele é duro, então não doía. Doía neles, porque como é duro, a mão machucava deles e eu não sentia nada. Mas isso não chegava de fato a me doer nesse sentido. Eu acho que mais doía foi que depois eu fui criando meio que uma armadura que é muito mais simbólica e mental do que uma armadura física para me proteger dos outros. Então eu sempre criei um distanciamento. Esse meu lado reservado, ele foi moldado ao longo da vida, dessas experiências assim, para não deixar que a opinião do outro, que o outro me atinja tanto. Então isso foi acontecendo. Acho que com professora, eu lembro de uma professora do ensino médio, que ela dava aula em escola pública, mas ela detestava, assim. Ela sempre falava das escolas privadas com mais, glamour. E eu lembro que ela olhou assim para mim, eu estava lá com minha roupinha preta, né? E ela, desde novinha, amiga. E eu estava lá, ela disse, nossa, você senta como uma fracassada, assim, pelo meu jeito de sentar. E aí tinha também toda uma questão dela, da própria religião dela, a ideologia, a visão de mundo, né? E eu não me encaixava, não me enquadrava no que ela concebia como sucesso. Eu acho que isso me marcou porque eu lembro, não que eu validei aquilo. Eu sabia que ela era muito limitada já naquela época. Devido a essa armadura que eu criei, a opinião do outro nunca me afetou tanto assim. Mas eu consigo lembrar disso até hoje, né? E às vezes eu faço questão de lembrar, até mesmo para medir aonde é que eu cheguei e aonde é que ela ainda está na mesma função, com os mesmos conhecimentos, né? Enfim, né? O que é sucesso, o que é fracasso, então. Eu acho que Isabela deu uma... Né? Então, se vocês quiserem seguir e depois a gente volta a essa pergunta. Até porque quem machuca nunca lembra do que falou, mas quem é machucado leva para o coração, né? Então, por isso que a gente tem que praticar a empatia, tanto nas palavras quanto nos nossos atos, porque a gente não pode tratar uma pessoa de uma forma que a gente não quer ser tratada. E isso pode até surgir um pouco superficial, mas isso é um problema muito sério, que está acontecendo muito hoje em dia. E eu não digo isso porque você tem que ser perfeita, mas se coloque no lugar da pessoa primeiro, para depois fazer uma brincadeira. Porque você pode levar na brincadeira, mas essa pessoa pode ter problemas familiares, problemas psicológicos, tanto faz. Essa pessoa vai levar para o coração e vai machucar nela. Então, pratique a empatia, tanto psicologicamente, né, na fala, e quanto emocionalmente também. Uma pergunta que eu tenho, e dou oportunidade para ele, é que a senhora estuda sociologia, né? Estuda sociologia também na questão na parte histórica, do antes, como era a sociedade antes, como é a sociedade atual. E eu queria saber o que a senhora acha que a gente pode esperar para o futuro, baseado na sociedade antepassada, né? Na sociedade contemporânea agora. O que a senhora acha que a gente pode evoluir e o que a gente já está bom, o que já melhorou bastante comparado com o passado? Eu acho que uma coisa que a gente tem evoluído e vem evoluindo é uma questão mesmo de pensar a saúde mental para além da questão médica, né? Para além dessa questão medicinal, psiquiátrica. A gente tem psicólogos, tem assistentes sociais, educadores, a gente consegue expandir isso, né? A gente também tem aquele dizer que não é terapia, mas é terapêutico, né? A gente começou a olhar para si e perceber o que é que nos faz bem, o que é que naquele momento ali consegue diminuir a ansiedade, amenizar as emoções, né? E essa busca pelo bem-estar físico e mental vem crescendo na nossa sociedade. Por outro lado, infelizmente, a gente não tem como dizer que isso é um movimento global, até porque a gente vê como vem acontecendo guerras nesse momento que a gente está aqui, né? Em Gaza a situação não é a mesma, não é pacífica.
E a gente vê que ainda o racismo, e agora eu vou usar o racismo no sentido Foucaultiano, não o racismo por cor, não esse racismo, mas o racismo contra o outro, uma etnia, né, a segregação do outro, nesse sentido, é que tem, nesse momento, crianças sofrendo, pessoas inocentes sofrendo, mas também tem uma minimização da vida do outro. Então, a partir de quem é esse outro, em alguns contextos, sobretudo em contextos de guerra, a vida do outro não importa tanto. Então, a gente tem esses dois caminhos. Uma sociedade que está nesse contexto mais civilizado, pacífico, democrático, a gente vem tentando evoluir, falando sobre saúde mental nos mais diversos espaços, falando sobre apoio, falando sobre acolhimento, falando sobre empatia, abrindo nossas emoções, como nesse momento várias pessoas puderam colocar suas experiências e partilhar e abrir o peito nesse momento, né? Porque essa troca só acontece com a vulnerabilidade. Então, qualquer troca, em qualquer relacionamento, ela só acontece quando a gente se permite estar vulnerável e que o outro acolha isso com respeito, com empatia. Por outro lado, ainda em contextos de guerra, ainda em contextos de conflitos nucleares ou não, ainda há uma minimização da vida do outro em alguns sentidos. Então eu espero que a paz ela consiga perdurar por mais tempo, que atinja esses lugares que ainda estão em conflito e que essa máxima da saúde mental ela consiga então se expandir. Você quer responder, Isabela, aquela pergunta anterior sobre experiências? Eu vou contar um segredo para vocês. Não conto para ninguém não, viu? Só dentro. Mas o Gutenberg disse que era fechado, aí eu estou confiando nesse fechado aí na internet. Eu falei do Gorda, não foi? Vocês querem saber uma coisa? Vou compartilhar com vocês, que eu achava muito pior do que isso. Até hoje é algo que me irrita bastante do Gutenberg. E aí consegue mudar meu humor instantaneamente. Olha o que aconteceu quando eu era criança. Essas coisas, quando a gente é criança, elas mexem demais conosco. Elas moldam o nosso caráter. Elas modificam a nossa personalidade. Eu sempre fui muito extrovertida, brincalhão, alegre demais. Eu lembro muito de mim quando eu olho para você, Laudeci. Super comunicativa, brincadeira, o céu é um limite nas brincadeiras. Eu fico muito à vontade com os meus colegas professores, meus amigos, mas os alunos já sabem que eu sou um pouco mais séria, um pouco mais, né, arisca. Eu vou explicar a vocês o porquê de tudo isso. Quando eu era mais jovem do que vocês, eu gostava muito dessas brincadeiras. E sabe qual era meu apelido? Doida. Alegre demais. Todo mundo que é alegre demais é doido. Vixe, pra mim é doida. Ela vem a doida. Olha a doida. Ei, doida. Tem coisa mais chata ou pior do que isso. Porque uma coisa é você fazer uma brincadeira dentro de um contexto. Menina, deixa doidiça. Vixe, não tá doidinha hoje, né? É diferente de você pegar aquilo, colocar como um estereótipo, traçar como um apelido, e agora que é a tua principal característica, que para onde você vai, aquilo vai te acompanhando. E você perde a principal coisa que nós temos, que é a nossa identidade, que é o nosso nome. Quando é o apelido Bela, pode me chamar, fica à vontade, chama de apelido Bela, me leva, Bela, em qualquer lugar eu respondo. Mas imagina, ei doida, e o pior, você olhar para trás, porque você já sabe que é com você. Então isso causou, foi algo tão... o que é que eu fazia, Meisa? Eu ria. Eu olhava e ria. Eu respondia Gutenberg. Mas isso foi uma coisa tão ruim para mim, foi tão séria para mim, que eu compreendi que não dava mais para ser doida com todo mundo. Queria só complementar, né, porque eu estava falando da minha experiência, que foi um pouco menos traumática, né, mas que eu criei essa armadura assim, em torno de mim, mas isso também trouxe danos super negativos. Por exemplo, eu não sou muito de me importar com a opinião alheia se eu não achar que ela é justa, mas o meu nível de autocrítica é grandão. Então, assim, qualquer coisa que eu vou fazer um trabalho acadêmico, fazer um artigo, eu vou me cobrar aqui, sabe? E a pessoa pode dizer, nossa, tá lindo, tá incrível. Se eu achar que não tá, não tá. Pode elogiar, pode... Nossa, tá, não tá. Se não tá pra mim, não tá.
E eu tornei isso assim, uma régua tão alta, isso é tão tóxico, porque para mim nunca tá bom. Mesmo que para o outro esteja perfeito, para mim nunca tá bom. Sabe? Perfeccionismo. Sabe? Então, essa coisa eu não consigo, eu não aceito, eu não concordo com aquela professora que disse, olha, você senta como uma fracassada, até porque eu acho que não tem nada que justifique biologicamente o fracasso do ser humano. Então, como eu racionalizo muito o que é falado para mim, o que é direcionado para mim, eu só aceito, eu só acolho o que eu acho justo. Mas, por outro lado, eu sou altamente injusta comigo mesma. Para vocês verem, para vocês entenderem o quanto essas situações que nós fazemos com que o outro passe podem perdurar uma vida. E daqui a 10, 20, 30 anos, veja que já faz isso comigo, que uns mais de 25 anos. 25 anos depois, estou eu aqui sentada falando a respeito de coisas que eu vivi. Gutenberg. Quase 40 anos. 40 anos, vocês estão vendo mesmo? Então, cuidado com o que vocês vão semear na alma dos outros. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que todo mundo aqui já teve a resposta, mas mesmo assim eu queria fazer. De como a gente pode tentar evitar o preconceito em um ambiente escolar, de trabalho, ou até mesmo dentro de casa, porque a gente sabe que um dos principais frutos do suicídio é o preconceito, por não estar em um determinado padrão de beleza, por ter uma sexualidade diferente, uma tonalidade de cor diferente, ou religião. Então, como é que a gente pode, pelo menos, tentar evitar essa situação ou ignorar? Bom, eu acho que primeiro passo, né, às vezes as dimensões privadas da nossa vida, como a casa, são lugares de conflito, de perspectivas diferenciadas. Eu acho que o diálogo é o primeiro passo, né? Tanto da comunicação, de você se abrir, falar com o outro e colocar, não estou bem, estou passando por isso. Se você acha que nesse lugar você não tem apoio, é um lugar de conflito, não é um lugar pacífico, procurar em outro lugar de confiança. Aqui na escola, eu sempre falo isso, sempre coloco nas práticas, né, quando sou eu que organizo, que a escola é esse lugar de apoio, de você procurar um professor que você tem confiança, um colega que você tem confiança, que pode levar isso para outra dimensão, a gestão, outro professor que possa te ajudar a resolver isso. Tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número é 188, tá? Gratuito, você pode ligar do seu celular, anônimo. Também tem o site do CVV, que você também pode conversar por chat. Então, há probabilidades. O SUS também oferta terapia. Eu sei que é lento, eu sei que demora. Às vezes é uma consulta por mês, e isso é pouco. Mas pouco é melhor que nada em alguns contextos, né? E, enfim, eu acho que também você encontra esse lugar de empatia, de acolhimento. Eu acho que você também se coloca nesse lugar de observar ao seu redor. Se seu amigo não está bem, se você tem percebido aquele comportamento e destoa, se difere do padrão e perdura, converse com ele, abrace, acolha, seja empático. Esse é um lugar difícil, é um lugar de muitas identidades, é um lugar de conflitos e a gente pode tornar mais fácil para a gente mesmo e para o outro. E já eu vou dizer a vocês, complementando a fala de Maísa, eu sou muito de olhar para o outro. Então eu acho que quando você começar a pensar no outro, a olhar para o outro como você olha para si, por isso aí vem o amor próprio, né? Não dá para a gente amar o outro quando a gente não se ama. Então eu me analiso muito, eu me percebo muito, eu me observo muito e baseado em tudo que eu sinto, eu coloco isso no outro e digo assim, poxa, se eu não estou bem por conta de tudo isso, fulano pode também não estar bem. Então eu gosto muito dessa percepção de pegar as minhas fragilidades e colocar sobre o outro, pensando no que aquilo ali pode estar resultando, pode estar trazendo como impacto, como consequência para a vida dele. Então, para solucionar esse problema, Ígaro, eu acredito muito no se colocar no lugar do outro. E quando a gente faz esse processo, ele é maravilhoso, porque a gente só faz isso, como eu disse, quando a gente primeiro se enxerga. Então você começa por você, buscando conhecimento. O autoconhecimento é importantíssimo para isso. O autoconhecimento, vocês precisam trabalhar com isso.
Vocês precisam buscar, pesquisar, ler, tentar se compreender, tentar compreender qual é a sua personalidade, quais são as suas características. Se você acha que algo está ruim, você pesquisa se isso pode ser alguma patologia, se é comum, o que é que está errado, o que é que está certo. Busque, se entenda. E quando você faz isso, aí você vai partir para o segundo plano, que é o se colocar no lugar do outro. E esse processo fica lindo, fica cíclico. Eu acredito demais que é a forma que a gente consegue solucionar os problemas do mundo. Se conhecendo, se colocando no lugar do outro, e aí a gente consegue. Enfim, só complementando lugares também de apoio gratuito, tem a escola, que é de escuta psiquiátrica e psicológica da Unip e da UFPB, né? Tem essas clínicas escolas que também oferecem esse atendimento gratuito por estudantes que já são concluintes desses cursos, né? E eu acho que, sobretudo, você tem que compreender, mesmo nesse momento difícil, é que você não está sozinho. E que buscar ajuda não é fraqueza, buscar ajuda não é se colocar nesse lugar da fragilidade. É justamente o lugar da fortaleza, né? É quando você realmente percebe que sozinho você não está dando conta e se abre para esse lugar da vulnerabilidade de pedir ajuda e, enfim, também escolher bem as amizades, né? Escolher bem a quem você vai pedir ajuda. E que por isso é tão importante a gente ter bons amigos, pessoas que gostem da gente, né, ao nosso lado. Acho que... Bom, então vou agradecer a vocês duas por estarem aqui hoje, né? A professora Maísa e a professora Isabela. Agradecer também a Heloísa, a Ígaro e Dudu que está aqui com a gente. Só para relembrar mais uma vez, o mês que a gente tem para relembrar sobre o cuidado que a gente deve ter com as pessoas que têm depressão ou algum tipo de transtorno é o setembro, mas a luta dessas pessoas com esses transtornos é durante todo o tempo. Então, não se esqueçam disso a partir de agora. Assim que acabar, assim que a gente desligar aqui, não esqueçam de que toda essa conversa aconteceu e de que toda essa conscientização, todo esse conhecimento foi passado para vocês. Então, tentem de alguma forma melhorar e evoluir com todo o conhecimento que elas compartilharam com vocês e com todas as experiências que foram aqui compartilhadas. Muito obrigado a todos. Essa roupa não deixa andar não. Agora não, de máscara mais. Pra fechar, já entrei de máscara, agora é sem máscara, né? É verdade? Você vê quem sou eu, né? Beleza? Agradeço a todos a participação dos alunos aí. A meus apostadinhos entrevistadores, né? Nossos professores apostadinhos aqui, certo? Agradeço a participação. O tema é puxado, né? Alguns podcasts vão ser assim, dessa pegada, assim, tá? Porque as práticas integradoras nossas, a gente vai trabalhar muito esse tema, né? Tanto o bullying quanto o suicídio. Eu acho que o nosso próximo tema será a convivência no ambiente escolar e no mercado de trabalho, que é importantíssimo aí, o pessoal que está no estágio, certo? Agradeço a todos a participação. Estamos aí. Até o próximo podcast de frente com a morte. Certo? Para você. Oi.